discutindo sobre região. O porquê regionalizar e, afinal, qual é o conceito de região? A região ela pode ser definida como uma porção do espaço, cujas características elas são comuns, né? É um recorte espacial que apresenta elementos em comuns. E esses elementos eles podem ser naturais, elementos humanos, econômicos, sociais, históricos, entre outros, tá certo? Desde sempre o processo de regionalização ele se deu. E aí hoje nós conhecemos as regiões do Brasil, as 5 regiões que o IBGE define, mas também ela pode ser numa escala superior, numa escala maior, como por exemplo a divisão do mundo em continentes, ou numa escala um pouco menor, como por exemplo a divisão do nosso estado, aqui na Bahia. A Vitória da Conquista está na região sudoeste do estado, então um processo de regionalização também do nosso estado. Enfim, o processo de delimitação em regiões ele varia da menor até a maior escala, tá certo? É importante salientar que o termo região ele vem de regione, né, que era o nome dado às localidades subordinadas ao Império Romano. É um pouquinho de história aí para a gente entender de onde provém o termo e também o processo de regionalização, tá certo? Por que se regionalizar? Por que se pretende dividir algum lugar em regiões? Por qual objetivo? Primeiro que regionalizar é separar, é dividir em regiões, tá certo? E o processo de regionalização ele pode auxiliar sob o ponto de vista de diversos aspectos. Diversos objetivos podem ser atendidos no processo de regionalização, como os objetivos administrativos, estatísticos, socioeconômicos ou militares. Por exemplo, no que diz respeito aos objetivos administrativos, um país para melhor administrar, assim, um governo de um país para melhor administrar aquele território, é conveniente que aquele território esteja delimitado em regiões, porque ali pode-se, portanto, através desse processo de regionalização, melhor aplicar os recursos públicos, desenvolver políticas públicas e assim sucessivamente. Da mesma forma, em dados estatísticos, estando o lugar, o país, o território regionalizado, a coleta de dados estatísticos também se torna mais fácil, assim, se torna um pouco mais adequado. Enfim, o processo de regionalização atende a vários objetivos que nós estamos vendo aqui no slide e que o material de vocês também, o livro de vocês apresenta também esses principais objetivos do processo de regionalização. Além de descentralizar a administração de um território, o processo também permite o melhor planejamento das ações do governo, como eu falei, né? E bem como a coleta de dados, entre outros aspectos, tá certo? É importante regionalizar delimitando espaços, a fim de planejar investimentos, indústrias, comércios, ambientes, escolas, empregos, lazer, etc. Então, assim, o processo de regionalização de um lugar ele não é à toa. Ele existe justamente com algum objetivo bastante definido. A regionalização. Ao regionalizar o espaço geográfico, devemos levar em conta as diferenças ou igualdades naturais e a organização socioeconômica das diversas áreas. Naturalmente, um território ele é bastante diverso, ele vai apresentar inúmeras características que se distinguem, podendo ser características de ordem natural, como clima, o próprio relevo, a vegetação, ou mesmo características de ordem socioeconômicas, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico do lugar, ao processo de industrialização, ao desenvolvimento do comércio, bem como também características que se distinguem por ordem humana, né, étnica, entre outros aspectos. Então, a regionalização também deve observar, levar em conta essas diferenças ou mesmo igualdades. Por isso que alguns tipos de regionalização, nós vamos ver adiante, eles estabelecem alguns critérios. Quais são os critérios estabelecidos pelo IBGE ao criar as grandes regiões, as 5 macro-regiões que conhecemos, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O IBGE leva em consideração quais elementos. Enfim, aí observa-se ou elementos naturais, ou elementos socioeconômicos e assim sucessivamente. As regionalizações elas podem acontecer em grandes ou pequenas áreas, envolvendo determinados lugares, cidades, estados, países, continentes. Eu falei anteriormente, varia de escala.
A cidade ela pode ser regionalizada. Por exemplo, a zona leste da cidade, a zona oeste, a zona sul, de uma certa forma, é um processo também de regionalização do lugar. Então, os limites de todas elas acompanham as fronteiras político-administrativas dos estados. E as 5 regiões, grandes regiões do IBGE são o norte, a região norte contendo ali 7 estados, a região nordeste contendo 9 estados, a região sul, que é a menor região das 5, contendo 3 estados, a região sudeste contendo 4 estados e a região centro-oeste contendo 3 estados mais o Distrito Federal. Aqui mais uma vez o mapa descrevendo as 5 regiões brasileiras definidas pelo IBGE. É importante salientar que é o tipo de regionalização mais estudado, mais conhecido, que nós vamos ver com mais frequência nos telejornais serem ditos, ou nos livros, ou enfim. Nós nos deparamos muito mais com essa divisão regional oficial do IBGE, que foi criada ainda na década de 70, tá certo? Só para salientar, o IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele foi criado lá na década de 40 e tem como principal objetivo, além do processo do estudo das regiões, o IBGE tem como finalidade o levantamento de dados estatísticos, inclusive os dados demográficos da população brasileira. Mas além da regionalização definida pelo IBGE, nós temos as chamadas regiões geoeconômicas, definidas aí por Pedro Geiger, né? As grandes regiões geoeconômicas, elas distinguem um pouco das 5 regiões do IBGE, tá certo? Não são mais 5. Aqui, a regionalização geoeconômica, ela define o Brasil em 3 grandes regiões. E os critérios aqui, eles são socioeconômicos e históricos, diferentemente das regiões do IBGE, que adotam critérios de natureza física, mais especificamente, também socioeconômicos, mas muito mais aspectos físicos do que geoeconômicos. A regionalização geoeconômica, ela define esses aspectos assim mesmo econômicos e históricos, e o desenvolvimento das atividades econômicas desde o período colonial no Brasil, por assim dizer. E aí nós vamos ter uma configuração diferente. As 3 regiões geoeconômicas, elas não observam o limite dos estados para a definição. O limite dos estados não é também o limite dessas regiões. Ela avança um pouco no que diz respeito aos limites estaduais. Então, não os limites. Minas Gerais encontra-se em 2 regiões, né? O norte do estado de Minas Gerais, que tem características assim muito próximas da região nordeste, como por exemplo a questão socioeconômica, a realidade econômica da população e mesmo os aspectos físicos, né? O norte do estado de Minas Gerais, ele apresenta características físicas muito próximas do Nordeste, como por exemplo a irregularidade do regime chuvoso, a baixa precipitação, a baixa umidade, enfim. Então são aspectos físicos que culminam em aspectos socioeconômicos. E esse tipo de regionalização, a geoeconômica, faz com que, por exemplo, o norte de Minas Gerais, embora pertença à região sudeste pelo IBGE, aqui o norte de Minas Gerais pertencerá à região nordeste. Percebam como já tem uma diferença bastante intrigante e bem importante. As 3 regiões geoeconômicas são Amazônica, Centro-Sul e Nordeste. Entendam, aqui nós estamos falando das 5 regiões do IBGE. Estamos aqui falando das regiões geoeconômicas do país, que são Amazônica, Centro-Sul e Nordeste. 3 apenas. Que nós estamos vendo agora nos mostra, por exemplo, essas 3 regiões. Percebam vocês, observando bem esse slide, que o norte de Minas Gerais está aí, portanto, inserido na região nordeste. Assim como, por exemplo, o estado do Maranhão, que pelo IBGE pertence à região nordeste, na regionalização, na divisão geoeconômica do Brasil, metade do Maranhão pertence à região denominada de região amazônica, pelas características geoeconômicas e também naturais muito próximas. O Maranhão, metade da região do Maranhão características amazônicas, né? Com a presença da floresta amazônica, é aquela região transitória. Então, por conta disso, os aspectos econômicos também da população, a realidade geoeconômica, muito se assemelha à região amazônica do que necessariamente
a região Nordeste. Entenda, a região amazônica é a denominação dessas 3 regiões geoeconômicas. Para o IBGE é região Norte, mas aqui se denomina região amazônica, tá bom? E aí nós vamos ver também exemplos dessa invasão de limites dos estados nessas 3 regiões geoeconômicas em outros momentos. Por exemplo, o sul do Mato Grosso, ele vai pertencer à região Sudeste e não à região Norte, como o IBGE define. Enfim, percebam vocês que essa distribuição aqui das 3 regiões geoeconômicas, ela não atende ao limite dos territórios dos estados. E os critérios utilizados para a definição dessas 3 grandes regiões geoeconômicas são critérios, como o próprio nome já descreve, de natureza econômica, bem como também aspectos de natureza física mesmo. Então, temos a região Amazônia, que compreende a região geoeconômica que ocupa de ocupação tardia, pouco povoada e caracterizada pelas atividades extrativas. Temos o Nordeste, que é uma região geoeconômica com elevadas taxas de imigração e marcada por sérios problemas sociais. Embora tenha sido a mais rica do Brasil até o século XVIII, a região perdeu importância econômica após o declínio da economia açucareira colonial. E a terceira região definida por esta regionalização é a região Centro-Sul, que representa a região mais dinâmica, economicamente falando, com a agricultura mais moderna, com um parque industrial bastante diversificado e com destaque, por exemplo, para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui está a definição de cada uma dessas, eu já fiz um apanhado anterior, mas temos aqui a definição, né? A região amazônica, que, enfim, tem toda essa extensão da floresta amazônica, que tem, portanto, essas características, a região que apresenta baixa densidade demográfica, como eu já falei aqui no slide anterior. Características da região Nordeste, tá certo? E é importante salientar que dentro das regiões existem as chamadas sub-regiões. Por exemplo, a região Nordeste, dentro dessa lógica geoeconômica, ela ainda se divide em meio norte, agreste, sertão e zona da mata. Nas futuras aulas nós vamos aprofundar um pouco mais no que diz respeito a essas subdivisões regionais. Não se preocupem que isso vai ser tema das nossas próximas aulas. E aqui características da região Centro-Sul, né? O Centro-Sul, que, repito, dentro dessa lógica geoeconômica, agrega ali estados da região Sudeste, da região Sul e também da região Centro-Oeste. É justamente uma junção no que diz respeito a essa definição das grandes regiões geoeconômicas. É mesmo para vocês não confundirem, crianças. As 5 regiões do IBGE não tem muita relação, não tem muita relação assim, no que diz respeito ao aspecto do território, enfim, das delimitações com as regiões geoeconômicas. Nós também temos os chamados 4 Brasis, definidas pelo geógrafo brasileiro, importantíssimo geógrafo brasileiro Milton Santos, baiano inclusive, já falecido, mas que deixou um legado fundamental para a geografia, não só do Brasil, mas do mundo. Milton Santos ele apresenta uma proposta de regionalização também, embora não oficial, mas é bem pertinente a discussão de Milton Santos com relação aos chamados 4 Brasis. A proposta de regionalização do país, promovida por Milton Santos, considera o processo de globalização, que é um conceito que ele muito discute. O critério principal dessa nova regionalização foi o do meio técnico, científico e informacional, ou seja, a informação e as finanças estão de maneira bastante desigualmente distribuídas no Brasil. Quando a gente fala, crianças, de meio técnico, científico e informacional, nós estamos falando de acesso à tecnologia, acesso à ciência, acesso à inovação. E Milton Santos considera que o Brasil ele é bastante distinto, bastante desigual no que diz respeito a esse aspecto técnico-científico. E a partir disso, ele regionaliza o Brasil. Então ele divide o Brasil dentro dessa lógica em Nordeste, Amazônica, Centro-Sul, Centro-Oeste e região concentrada. E aí é bem diferente das outras duas modalidades de regionalização que nós vimos. Esse seria o mapa, né, da região dos 4 Brasis definidos por Milton Santos. Em verde teríamos a região
norte, em amarelo a região nordeste, em laranja a região centro-oeste e em rosa, ali, teremos a região concentrada. Percebam que a denominada região concentrada tem os estados do Sudeste e os 3 estados do Sul do país, que, segundo Milton Santos, na sua consideração, são os espaços que concentram o maior volume, portanto, dessas inovações técnicas, do processo de industrialização, do processo de informação, enfim. Percebam que os 4 Brasis de Milton Santos levam em consideração as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, normal, apenas com exceção aqui do Tocantins. Para Milton Santos, o Tocantins pertenceria ao Centro-Oeste, dentro dessa lógica, tá certo? E ele estabelece a chamada região concentrada, que está ali sendo formada pelas regiões Sul e Sudeste. E por que concentrada? Porque são regiões que agregam maior volume de atividades econômicas, atividades industriais e informações de um modo. Aqui está a explicação dessa classificação de Milton Santos. A região amazônica inclui os estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. São os estados com baixas densidades técnicas e demográficas. A região Nordeste inclui os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, que é a primeira região a ser povoada no Brasil e que tem essas características com baixa concentração de atividades econômicas, industriais, se comparados com o Sul e Sudeste. A região Centro-Oeste, e a região concentrada, que inclui Minas Gerais, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a região que concentra a maior população, mas também a maior atividade industrial. Então, concentrada vem também de concentração populacional, que é uma das características que Milton Santos considerou nesta instituição dos chamados 4 Brasis, que é a definição aí dessa regionalização de Milton Santos. Mas repito, oficialmente falando, nós temos aí as 5 regiões definidas pelo IBGE e as regiões geoeconômicas que foram definidas em 1967 por Pedro Geiger, tá certo? Que leva em consideração os complexos regionais como Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Aqui temos o quadro que apresenta essas principais diferenças. Talvez esse quadro resuma toda a ideia que nós tivemos aqui nesse momento, nessa discussão. Os critérios do IBGE foram quais critérios? Humanos e econômicos, tá certo? Essa criação da regionalização do IBGE durou da década de 40, desde a criação do Instituto até os anos 90. Não quer dizer que as 5 regiões foram exatamente definidas nos anos 40. Na verdade, elas foram concluídas aí no final dos anos 80, quando finalmente se criou o último estado, tá certo? Número de regiões, 5. E quais são as regiões? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A regionalização geoeconômica de Pedro Geiger, nós temos os critérios socioeconômicos e históricos que foram levados em consideração. A sua criação foi em 1967. São 3 grandes regiões e essas regiões são Amazônica, Nordeste e Centro-Sul. E por fim, a regionalização dos 4 Brasis, estipulada por Milton Santos, considera o processo de globalização e a desigualdade de finanças e informações, bem como também de povoamento. Milton Santos estipula essa regionalização, essa proposta em 1979. São 4 regiões propostas por Milton Santos, sendo a Amazônica, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. Tá certo, galera? Basicamente, são essas informações desse primeiro momento sobre a regionalização.